Muito bom dia. É com muito gosto que vos damos as boas-vindas aqui na APDC e neste formato que é o formato GovTech. Portanto, o que é que nós pretendemos com os GovTechs? Os GovTechs são um formato concebido para discutir, enfim, num grupo pequeno, a utilização das tecnologias de informação e comunicação numa determinada área da governação. E, portanto, fazemos um GovTech, fizemos aqui há uns tempos para a saúde, estamos a fazer agora para a educação e por aí fora. Portanto, trata-se de um encontro sobre a aplicação das tecnologias de informação e comunicação na educação, neste caso. O GovTech faz-se com o patrocínio de um dos nossos associados, que vai variando, e temos hoje o gosto de ter o patrocínio da Huawei, que tem tido várias colaborações com a APDC deste tipo, entre outros. E, portanto, nós hoje vamos discutir, efetivamente, a educação. Eu, olhando assim um bocadinho para a sala, e dado que já temos aqui muitas pessoas jovens, apetece-me começar aqui esta breve introdução por lembrar a todos um pouco, e àqueles que não assistiram pessoalmente, o trajeto que Portugal fez desde o 25 de Abril nesta área, que foi, eu diria, dos processos mais notáveis que nós tivemos. Em abril de 74, Portugal tinha 25% de analfabetos. 25%. Tinha mais outros 25% que eram pessoas que tinham até à quarta classe. Portanto, a quarta classe ou menos. Portanto, no fundo, tínhamos metade da população que ou tinha a quarta classe ou tinha menos, dos quais metade eram analfabetos. Cerca de 25% terminavam o ensino secundário, que tinha na altura 11 anos, ou tinha na altura a escolaridade toda 11 anos, e para aí 2% chegavam à universidade. Isto era a situação em 74. E nós já não nos lembramos, obviamente, muito bem desse tempo, eu ainda me lembro um bocadinho, outros que estão aqui na sala também, mas há muitos que só viram isso um pouco nas notícias. Mas foi este o trajeto que a gente fez. Nós hoje temos um resíduo de talvez menos de 2% de pessoas que ainda não sabem ler e escrever, já menos do que a média da União Europeia. Temos um ensino, temos a escolaridade obrigatória de 12 anos e temos cerca de 44, 45% de pessoas dos que terminam o ensino secundário a chegar à universidade. E temos universidades muito boas em rankings internacionais. Temos uma comunidade científica vibrante e tudo isso nós fizemos em 50 anos. E, portanto, às vezes também vale a pena a gente ver o processo que a gente fez e que, em alguns casos, fizemos bem. Pior do que isso, o mindset da própria administração pública da época era que a quarta classe era o standard. Eu lembro-me, quando tirei isto parece uma anedota, mas aconteceu. Eu, quando tirei a carta de condução, era aluno do técnico e fui preparar os papéis para tirar a carta. E como na altura era obrigatório ter a quarta classe para tirar a carta de condução, eu pedi no técnico um certificado de habilitações, que eles diziam quantas cadeiras é que a pessoa já tinha feito e tal, e levei e apresentei aquilo. E eles disseram-me, não, é preciso o diploma da quarta classe. Eu disse, certo, mas se eu estou no ensino superior, não, mas a carta de condução é para quem tem a quarta classe. Portanto, esse era o mindset da administração pública da época. Então eu tive que ir à escolinha onde tinha feito o exame da quarta classe, pedir o diploma, por acaso tive pena de não guardar uma cópia, para entregar, para poder começar a fazer a carta de condução. Bom, isto quer dizer que a gente fez um percurso muito bom no conjunto da educação e ensino superior, que hoje está reunido no mesmo Ministério, e não fizemos tão bom noutras áreas, como por exemplo na área da economia, criando aqui um fosso entre aquilo que as pessoas sentem que conseguem fazer quando saem da sua formação e aquilo que a economia lhes dá em termos de oportunidades. Mas fizemos este percurso. O que não quer dizer
que não haja temas para resolver na educação e temas novos para endereçar. Isto porque a revolução digital tem vindo a mudar tudo e tem vindo a mudar tudo de uma forma exponencial, que é aquela forma que a gente não gosta muito, porque no início aquilo cresce devagarinho, mas depois é o diabo. Quando começa a crescer a sério, é o diabo para a gente conseguir acompanhar. E, portanto, há muitos temas para resolver. Desde logo, como é que nós vamos educar e formar aqueles da geração alfa, que é a próxima, não é? Que eles estão a nascer agora, que vão ser os primeiros nativos da inteligência artificial, ou seja, aqueles para quem a inteligência artificial vai funcionar como os smartphones e a internet funcionou para a geração Z. Portanto, quando chegam à escola, já há inteligência artificial em muito lado. Como é que nós vamos fazer para formar essas pessoas? E também como é que vamos utilizar a tecnologia para gerir o sistema. E, portanto, temos o problema de como usar a tecnologia para gerir o sistema e como é que o sistema educativo vai formar pessoas neste contexto tecnológico. São dois problemas muito diferentes, mas que se interligam. Nós temos problemas ao nível da gestão do nosso sistema educativo, nomeadamente na escola pública. Eu diria que as escolas, e há bocado estava a confirmar isso ali na mesa, as escolas são a única instituição que eu conheço intensiva em conhecimento que não escolhe os seus professores, ou que não escolhe os seus funcionários. E isto é um tema que a gente tem que ponderar, porque como é que pode haver gestão num sistema que não escolhe os seus recursos humanos, não gera os seus recursos humanos verdadeiramente. Temos problemas ao nível, naturalmente, da infraestrutura, porque é necessário garantir que a infraestrutura está lá e, portanto, a gente pode dividir o problema nos níveis habituais. Temos problemas ao nível da infraestrutura. Tivemos há muitos anos o Plano Tecnológico da Educação, que introduziu mais tecnologia nas escolas. Temos agora o PRR. Toda essa infraestrutura vai gerar um OPEX que não sabemos muito bem quem é que vai pagar, mas esse é um outro tema. Como é que se gera a tecnologia, com que dinheiro é que se gera a tecnologia, com que serviços é que se gera a tecnologia que está no sistema, ou que vai entrando no sistema. Como é que se contrata pessoas ou serviços para gerir essa tecnologia também. E isto só ao nível da infraestrutura. Mas depois temos também o nível das aplicações, quer para a gestão do próprio sistema, quer para as atividades letivas propriamente ditas. Como é que a gente vai deixar ou não, como é que vamos motivar ou não os alunos a usar essa tecnologia, o que é que vamos deixar usar, o típico problema que se fala hoje muito dos telemóveis na escola, como é que esse tema vai ser enquadrado e, naturalmente, o tema que há bocado comecei por endereçar, que é como é que nós vamos preparar uma população que, quando chegar à sua idade ativa, tudo estará cheio de aplicações de inteligência artificial e eles têm que estar adequadamente formados para lidar com essa realidade. Portanto, em termos de introdução, isto coloca-nos logo aqui uma série de temas que vamos procurar conversar com os nossos oradores convidados. Cindy Berard, que é a nossa responsável por fazer hoje, por organizar hoje os debates, irá apresentar os nossos convidados e teremos, espero eu aqui, mais um GovTech extremamente animado, discutindo estes e outros temas que, naturalmente, os nossos convidados queiram trazer para cima da mesa. Muito obrigado a todos e é um gosto tê-los aqui. Obrigada. Olá, bem-vindos a todos, bom dia. Obrigada mais uma vez por estarem aqui connosco na APDC em mais um GovTech, desta vez com o tema da educação.
Não se preocupem, ao longo da sessão podem comer à vontade. Aliás, quando alguns de vós entraram na sala, eu disse logo, comam, porque nós não gostamos de que hajam sobras e sabemos que às vezes as pessoas se sentem constrangidas em comer enquanto os oradores estão aqui em palco, mas estejam à vontade. Nós gostamos de pensar que a APDC é a casa de todos e, portanto, sintam-se verdadeiramente em casa e estejam à vontade. E com isso dito, o nosso tema hoje é educação. Eu não sou especialista, os nossos oradores são especialistas. Vou tentar moderar verdadeiramente, porque já percebi que cada um deles fala bastante. Eu tenho aqui um timer em palco, mas já lhes disse que estão perfeitamente à vontade para se interromperem, para concordar, para discordar, para acrescentarem um ao outro. E se tivermos tempo, no final, abrimos para vocês, público, para Q&A. Parece-vos bem? Está tudo certo? Sim? Portanto, vamos então começar. A transformação digital na educação só é possível se tecnologia, pedagogia, políticas públicas e gestão escolar caminharem em conjunto. Hoje vamos então explorar como a GovTech pode servir a escola e garantir equidade, inovação e impacto. Começo então por chamar Salomé Branco, vice-presidente da AGSE, Agência para a Gestão do Sistema Educativo. Salomé, um aplauso para a Salomé, por favor. Salomé fica aqui nesta cadeira. De seguida, Luís Pereira dos Santos, presidente do EDUCA, Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação. Um aplauso para o Luís Pereira dos Santos. Luís. De seguida, temos Pedro Patacho, vereador da Câmara Municipal de Oeiras. Pedro, junte-se a nós, por favor. Um aplauso para o Pedro. E, por fim, temos Nuno Mantas, diretor do Agrupamento de Escolas da Boa Água. Nuno, junte-se também a nós. Um aplauso para o Nuno. Muito obrigada aos 4 por se juntarem a nós nesta manhã. Ainda bem que não estava de chuva, senão se calhar perdi algum pelo caminho, que já me disseram que estava muito trânsito. Obrigada mais uma vez. E começamos aqui pela Salomé, obviamente, ladies first, e começo por uma pergunta aqui se calhar um bocadinho mais genérica, mas que faz sentido, que é que requisitos mínimos de maturidade digital devem ser asseguradas em todas as escolas, independentemente do território, que é sempre também um tema. Pronto, em termos de, antes de mais, muito obrigada pelo convite e bom dia a todos. Portanto, de fazer aqui um enquadramento, que se calhar alguns de vós não conhecem a nova agência, portanto, fomos criados em setembro deste ano, estamos neste momento ainda em fase de arranque e, portanto, estamos neste momento a fazer o levantamento das 4 entidades que vão ser extintas, portanto, ainda estão em funcionamento para depois assumirmos todas as componentes. A base digital e a infraestrutura e toda a parte aplicacional, portanto, é um dos pilares desta reforma do MESI, da qual estas novas entidades vão ter um papel bastante ativo. No que respeita à sua pergunta e à infraestrutura, portanto, no mínimo, hoje em dia a internet é como a água, a luz e tudo isso, portanto, no mínimo, todas as escolas do nosso país devem ter uma internet de qualidade, segura, e, portanto, equipamentos, no fundo, que permitam aos docentes e aos alunos incorporarem todos estes conhecimentos e tudo aquilo para se prepararem para o futuro. Portanto, essa é a base e é aquilo que é um dos pilares do nosso plano estratégico para os sistemas de informação. Portanto, no fundo. Muito obrigada. Nada. Passava ali para o Pedro. A Salomé dizia que todas as escolas devem ter. Mas como é que isso depois funciona na prática? Ou seja, poderão ou faz sentido que os municípios façam a manutenção e atualização tecnológica contínua e não apenas a aquisição inicial dos equipamentos? Uma excelente pergunta. Claro que faz sentido, mas infelizmente hoje ainda nem a aquisição dos equipamentos consegue fazer. Embora com a transferência de competências para as autarquias locais tenha sido atribuída essa competência, mas que depois é evocada pela própria Administração Central. É isto. Esta maravilha cotidiana que é Portugal. O Sr. Presidente da APDC, na sua intervenção inicial, eu quero começar por agradecer o convite, cumprimentar todos que estão aqui, falou de alguns desafios importantes que o país tem, inclusivamente no domínio da educação. A primeira coisa que eu gostava de vos dizer, e isto depois de ter passado uma vida inteira na escola como professor, depois a seguir como formador de professores e educadores de infância e agora já há 8 anos como vereador de educação na Câmara Municipal de Oeiras.
Estes anos todos fazem-me acreditar no seguinte: seja a área tecnológica, seja outra área, temos ainda muitos desafios na educação, mas o sistema, tal qual ele está organizado, concebido e funciona, já fez o que tinha a fazer e já deu o que tinha a dar. Foi uma vitória extraordinária do Portugal Democrático, foi aqui dito pelo Sr. Presidente da APDC, mas não há mais condições de continuar a decidir tudo centralmente, a querer gerir tudo a partir do Ministério da Educação e das agências e dos organismos centrais. É preciso libertar a força que está na sociedade civil, que está nas autarquias locais, que está nas comunidades, que está nos territórios, para fazer localmente aquilo que é preciso fazer. E agora, respondendo diretamente a essa questão, claro que faz todo o sentido. As autarquias locais hoje estão perfeitamente capacitadas, com equipas técnicas e com recursos para poder executar no terreno aquilo que são as políticas nacionais e acrescentar inclusivamente valor, de acordo com as suas políticas locais, a essas políticas nacionais. E, portanto, os municípios estão perfeitamente capacitados, enquanto parceiros cúmplices das escolas no desenvolvimento dos seus projetos educativos, a disponibilizar os meios, os recursos e as condições para operacionalizar. Assim sejam garantidos os investimentos pelo Estado Central, pela Administração Central, para se conseguir operacionalizar aquilo que é uma competência do Estado, que é prover um serviço público de educação equitativo e de qualidade para todos. Eu, nesta primeira pergunta, quero só terminar contando em 2 minutos uma história rápida que ilustra muito bem o problema em que ainda estamos. Ali, logo a seguir à pandemia, mais ou menos na altura da pandemia, o município de Oeiras tinha desenhado um programa que dentro da nossa política educativa, o Oeiras Educa, que era o Oeiras Educa 4.0. Era um programa 360 graus de modernização tecnológica e digitalização para as escolas. 15 milhões de euros de investimento para executar ao longo de 5 anos. E tinha tudo. Portanto, os equipamentos para os alunos e para os professores, os smartboards touch nas salas de aula, equipamentos para os serviços administrativos, sistemas aplicacionais, formação em cibersegurança e na área tecnológica, quer para professores, quer para pessoal não docente, quer para docentes, etiquetes técnicos de intervenção nas escolas para a reparação dos equipamentos. Era um procedimento que ia ser lançado numa ótica de aquisição de serviços, não de aquisição dos equipamentos. Portanto, era um procedimento de aquisição de serviços e, portanto, com a substituição das máquinas ao fim de X anos. Portanto, isso estava perfeitamente desenhado. Na altura em que tínhamos isto pronto, o Governo anuncia que ia avançar com o programa da Escola Digital. E nós ficámos um bocadinho aflitos, porque não sabíamos muito bem o que havia de fazer, porque estava previsto também desktops para as escolas, computadores para os alunos, computadores para os professores, videoprojetores, portanto, uma série de coisas. E a decisão do Presidente da Câmara foi: não vamos lançar este procedimento, vamos falar com o Ministério da Educação, vamos ver o que é que o Ministério se prepara para fazer nos próximos anos e vamos ligar estes 2 programas. Aquilo que fizer a Câmara faz a Câmara, aquilo que fizer o Ministério faz o Ministério, para não estar a haver sobreposição. Não conseguimos. E repara, nem é porque as pessoas não tenham vontade. A comunicação com a Secretaria de Estado, com o Sr. Ministro, não estamos a falar desta altura, estamos a falar do anterior, com o Sr. Ministro, com a Secretaria de Estado, com as direções gerais, foi de uma dificuldade, de uma ineficácia, que eu às tantas até colocava a mim própria questão se eles próprios sabiam o que é que iam fazer e quando é que iam fazer e com que calendário. Porque parecia-me que nas poucas conversas que se conseguiam ter, era muito mais aquilo que era não dito do que aquilo que era explicitado. Não sei porquê, provavelmente por dificuldades administrativas, dos próprios procedimentos. Mas o que é certo é que não nos conseguimos sintonizar. Isto é absolutamente trágico. Trágico. Porque nós temos tudo para poder funcionar e ter um programa capaz de modernização tecnológica das nossas escolas. E para terminar, relativamente à questão que perguntou, e eu estou absolutamente convencido que as câmaras municipais devem ser os agentes no terreno a operacionalizar aquilo que é o investimento que o Estado pretende fazer. Falo-ão
com muito mais eficácia, com muito mais propriedade, porque muito mais próximos das necessidades reais da comunidade educativa, com muito mais controlo sobre os acontecimentos e com uma agilidade e uma capacidade de resposta muito maiores. Obrigada, Pedro. Nuno, estava a ver-te aí com um sorriso, não sei se era de nervoso, se era a concordar. Sei que vais querer comentar, mas de facto o Pedro falava nesta coisa de falta de comunicação, falta de alinhamento, de libertar a força e entregá-la localmente para superarmos estes desafios. Vou-te deixar já comentar, porque se calhar nem preciso de fazer pergunta. Não, pronto, eu concordo parcialmente com aquilo aqui que o meu colega vereador disse. Bom, primeiro todos sabemos que a Câmara de Oeiras não é igual às outras câmaras. Está bem? É como tudo. Umas podem, outras não. Umas conseguem, outras não. Umas têm financiamento, outras não. E se calhar este empoderamento ou esta libertação da força tinha que ser aqui dividido entre as autarquias e outros parceiros locais. Neste caso das escolas, estamos a falar da educação, as escolas. As escolas perderam muita autonomia e muito poder de decisão nos últimos tempos. E isso refletiu-se também numa série de decisões que as escolas anteriormente podiam tomar e que agora não podem. Nós já falámos hoje aqui do PTE, do PTD, nós falamos muito em equipamentos e apetrechamento das escolas. Neste momento as escolas têm milhares de equipamentos, têm redes, têm tudo, mas não têm ninguém para gerir esses equipamentos e fazer esse trabalho. Isto é um problema significativo. As autarquias aqui, algumas conseguiram tentar suprir esta falha, mas esse é um problema fundamental, porque quando nós pensamos nestes investimentos e nisto, nunca pensamos no espectro total, não é? Agora vamos aqui carregar as escolas, por exemplo, com equipamentos, ou vamos carregar as escolas com formação. Mas depois o que é que acontece no dia-a-dia? Quando falha a rede, ou quando falha a internet, ou quando porque o switch ou o router ou isso encravam, não se consegue fazer o desligar e ligar remotamente. E às vezes é uma coisa tão simples como isso. E tomam-se decisões que nem sequer garantem que isso funciona assim. Ou coisas como, vamos proteger aqui os computadores que são enviados para as escolas com uma coisa chamada o Cuco, não sei se já ouviram falar, que é um sistema de proteção. Neste momento há, não queria dizer, alguns milhares largos, algumas dezenas de milhares de computadores que estão parados nas escolas porque não há pessoas para tirar o Cuco. O Cuco é um sistema de segurança que funciona assim. Se o aluno não ligar aquilo durante 15 dias, bloqueia o computador. E depois aquilo é preciso ir à internet, tirar um código. É um bocadinho... Não é para todas as pessoas, não é? E se ninguém descucar o computador, ele está lá encostado, num canto. E nós precisamos de pensar nisto, que nem todas as câmaras têm esta capacidade. Eu, por exemplo, tenho uma realidade um bocadinho diferente. A escola onde eu estou é da Câmara Municipal de Sesimbra. E Sesimbra não tem, infelizmente, a capacidade que a Câmara de Oeiras, que tem outra série de iniciativas. Por exemplo, eu lembro-me de ver o Presidente a falar na questão do alojamento de professores para suprir necessidades locais, que é uma coisa que a Câmara de Oeiras foi uma das primeiras a oferecer e que nos outros municípios nem sequer existe. Portanto, se calhar às vezes nós o que temos que pensar aqui um bocadinho é como é que nós vamos garantir que realmente a tecnologia e aquilo que nós investimos nas escolas tem o seu máximo potencial aproveitado. Isso tem a ver, por exemplo, com a velocidade de ligação ou com... Nós, neste momento, na escola, temos 3 ligações. 2 são pagas com o orçamento privativo e uma é do Ministério da Educação. A do Ministério da Educação, que é para todos, é a mais lenta de todas. E porquê é que nós temos as outras 2? Porque a Ministério da Educação é a mais lenta de todas. Está bem? Portanto, este género de questões nós temos que pensar, porque a rede, a ligação está a ser, e a rede estava a ser reestruturada há 2 anos atrás. Mas já passaram 2 anos. Não é? Este género de pensar as coisas, este género de fazer e o tempo que demora não é compatível com aquilo que estávamos ali a falar à mesa, com estas gerações e com a velocidade a que as coisas mudam, não é? Depois, se calhar, para a frente falaremos de outras coisas. Nós tínhamos um projeto muito engraçado com a Qualcomm, que se chamava Qualcomm Wireless, e que era
da utilização dos óculos de realidade virtual era testar um ambiente educativo inovador que eles produziam para as escolas. Nunca funcionou na rede do Ministério da Educação. Eu tive que colocar, fazer uma rede 5G própria na escola, com a ajuda também da Qualcomm, para ligar os óculos para poder funcionar com o projeto. Porque à velocidade a que essa rede funcionava, a do Ministério da Educação, não dava. E este género de coisas depois bloqueiam muito tudo o resto, mas se calhar a gente depois fala disso um bocadinho mais para a frente. A minha pergunta era essa, e é nesse sentido, ou seja, a minha questão tinha que ver com as fragilidades que impedem que uma escola funcione plenamente no digital. Nós estamos a falar aqui, e eu sou Presidente, nem agradeci o convite, muito obrigado, porque é um prazer estar aqui convosco. Quando nós nos comparamos com outros países da Europa, nós estamos muito à frente de muitos países que são países considerados, de todas as outras formas, países de economias mais avançadas ou mais prolíficas do que a nossa. E quando nós vamos ver os sistemas educativos, eu às vezes fico impressionado. Nós temos coisas que ainda ninguém tem, relacionadas com a inclusão ou com a tecnologia. Só que depois falhamos aqui. Nós temos que pensar que o desafio, esse tal desafio para a geração alfa, não é o mesmo que as nossas gerações tinham. Nós agora temos desafios completamente diferentes. E eu costumo dizer para os nossos alunos, para mim o mais importante, e o currículo não mudou, para mim o mais importante neste momento, aquilo que seria o desafio maior para os nossos alunos, tem a ver, por exemplo, com a validação de informação. Nós temos um problema grave de validação de informação na nossa sociedade. E se nós não mudarmos as escolas, isso vai continuar e vai ser um problema cada vez mais grave, não é? Porque nós cada vez temos informação mais difícil de validar e nós não estamos a preparar as gerações para fazer isso. A escola continua preocupada só em dar aos alunos informação fidedigna e não a treiná-los para validar a informação na sociedade, seja através da questão dos jornais ou seja através de um vídeo, não é? Temos imensas pessoas a irem para o Palácio de Buckingham agora para assistir ao mercado de Natal em frente do Palácio de Buckingham, que não existe, mas como estava um vídeo na internet com um mercado muito giro à frente do Palácio de Buckingham, então toda a gente foi para lá porque queria participar nesse mercado, não é? E essa questão é fundamental e nós temos que mudar rapidamente sob o risco de perdermos as próximas gerações nesse aspecto. Não vou falar mais, já estou a falar muito, estou a ver se o cronómetro sempre... Força, Pedro, claro que sim. Só para dizer que eu concordo com tudo aquilo que o Nuno acabou de dizer. Eu posso ter sido mal interpretado, querendo fazer parecer que estava a querer chamar para a Câmara Municipal o exercício de todas as competências. Não era bem isso. Aquilo que eu estava a querer dizer é que o Ministério da Educação... Chegámos a uma fase em que o Ministério da Educação e as suas estruturas devem se limitar a disponibilizar os recursos e portanto, regular. Okay? E entre a autonomia das escolas, as autarquias locais e os parceiros locais, há capacidade, força, criatividade, know-how suficientes para fazermos aquilo que é preciso fazer. E melhor, porque garantindo o standard que a Administração Central quer que seja garantido por razões de equidade e coesão territorial em todo o país, mas depois ajustando às características de cada território. Portanto, eu não estava a ignorar a importância de avançarmos de forma determinante com a autonomia das escolas e instalar mais capacidade nas escolas, que foram foram perdendo algumas da sua capacidade, dos seus recursos. Obrigada, Pedro. Luís, falávamos então aqui das fragilidades dentro desta grande temática das infraestruturas, da conectividade, dos equipamentos. Quer acrescentar alguma coisa? Ainda não lhe fiz nenhuma pergunta, mas se quiser acrescentar alguma coisa aqui a este debate. Não, assim, eu concordo com todos. Isto normalmente parte-se desta base de... nós temos que perceber que o nosso sistema educativo, como disse o Sr. Presidente há pouco na introdução, o nosso sistema educativo teve uma grande evolução nos anos 90. O nosso problema nos anos 90 era uma questão de acesso à escola, porque aumentámos a escolaridade obrigatória para o 9º ano, só que isto quando se faz uma legislação, depois a realidade tem que acompanhar
a legislação. Depois criámos escolas, demos formação a professores. Isto era um desígnio nacional. Estávamos todos empenhados. Quando digo todos, é as escolas, o poder central, as autarquias, a sociedade em geral. Estava imbuída deste espírito de temos que melhorar. E melhorámos o acesso à escola nos anos 80 e 90. Construímos imensas escolas, ainda hoje existem, agora já um bocadinho a precisar, bastante a precisar de obras, algumas, mas depois tivemos uma ideia muito interessante, que foi a de perceber, ok, os alunos já têm acesso à escola, só um parênteses, só para verem a comparação. Nós tivemos um projeto com Angola, é o IAV, eu não me apresentei corretamente, mas eu fui durante os últimos 7 anos presidente do Instituto de Avaliação Educativa. Portanto, se eu falar muito de avaliação, é o que eu sei falar mais, portanto, perdoem-me, mas agora, estando no Educa, que vai agregar todas as entidades ligadas ao desenvolvimento da avaliação e do currículo, só para enquadrar aqui a história que eu vou contar. Nós tivemos um projeto com Angola, a pedido do Ministério da Educação de Angola, para montar um sistema de avaliação externa nacional em Angola, o que é uma medida muito interessante, porque impacta na qualidade do sistema educativo, tal como impactou o nosso sistema de avaliação externa no nosso sistema educativo. Mas o problema deles é um problema ainda de acesso à escola. Metade dos alunos da província de Luanda não vão à escola. E quando eu digo metade, são 1.500.000 alunos que não têm acesso à escola. Portanto, nós resolvemos o problema do acesso nos anos 80 e 90, com financiamentos da União Europeia. É muito importante, a história é muito importante por causa disto, para percebermos o que é que temos que fazer agora. Depois tivemos a brilhante ideia de pensar, ok, mas temos acesso e a qualidade do sistema educativo, como é que está? Decidimos participar no PISA. Conhecem o PISA? E em 2000 participámos. Foi um choque. Aliás, já tínhamos participado em 95 no TIMSS, que é uma avaliação da matemática e das ciências no 4º ano. Nunca mais participámos, a não ser em 2011. Vejam bem o choque que foi, o trauma que foi o nosso resultado. E, portanto, nós percebemos que nos anos 2000 tínhamos de fazer qualquer coisa, porque estávamos completamente no fundo da tabela do PISA. E isto foi uma congregação de esforços em termos sociais como nunca existiu em Portugal. Nós já não nos lembramos disto, mas houve. Não só da parte do Ministério da Educação Central, em que montou uma série de programas para a matemática, para o português, para as ciências experimentais, uma série de apoios às escolas, criou-se uma série de estruturas nas escolas. As escolas estavam completamente empenhadas, os professores também, e conseguimos ser o único país dos que participam no PISA, é quase o único país do mundo, são 90 países que estão no PISA, o único que teve um trend positivo de 2000 a 2018. Mas agora estamos a estagnar. Este é que é o problema, que é, temos uma nova geração de alunos, temos novos desafios, nomeadamente muitos alunos migrantes, filhos de imigrantes, trazem-nos desafios às escolas. Temos também grande desigualdade em termos de contextos socioeconómicos. São grandes desafios. Agora a questão é como é que nós vamos abordar ou lidar com estes desafios. Há pessoas que dizem que o digital vai resolver tudo. Vamos montar o digital, tudo se resolve, uns tutores de IA, mais umas coisas dessas, tudo se resolve, os professores têm computadores, os alunos têm computadores e resolvemos. Bom, primeiro, é bom e é necessário que as escolas tenham infraestruturas, não só de equipamentos, mas de redes, porque sem as condições não podemos, eventualmente, fazer o nosso trabalho como professores. Eu sou professor de origem, já há muitos anos que não estou na sala de aula, mas sou professor de Física e Química de origem. Portanto, sei como é que as coisas se passam na escola, obviamente, mas primeiro temos que ter aqui um desígnio nacional e de pensarmos que o caminho é o digital na educação. Mas não queremos inundar a sala de aula com o digital, porque as inundações nunca são benéficas, porque
afogam muitas coisas. Estão a perceber o que eu estou a dizer? E, portanto, havia, só para contar uma história, quando nós fizemos as provas da frição do segundo ano, muita gente dizia: agora os alunos vão deixar de saber escrever à mão porque agora são digitais, escrevem no teclado. Nós só dizíamos: calma, continuem a ensinar os alunos a escrever à mão. Isto é só um momento, uma avaliação, mas eles também têm que saber escrever no teclado. Não há ninguém que no futuro, na sua profissão, que não vá usar um computador para a sua... Ou poucos não utilizarão um computador. Portanto, também diziam porque depois diziam: as crianças vão deixar de saber escrever à mão. Isto é um mito. Porque também dizia, quando o Gutenberg inventou a imprensa mecânica, havia monges que diziam que era a máquina do diabo. Não sei se sabem essa história. Porquê? Porque as pessoas vão deixar de saber escrever, porque havia a imprensa. Isto foi em já não sei bem qual é que foi o ano, mas aí no século XVI. Quanto? 13, 14, pronto. Qualquer coisa assim. Portanto, isso não acontece. As coisas, o digital tem o seu lugar. Agora, penso que tem que haver, e depois falamos das questões pedagógicas do digital a seguir, se calhar. Sim, mas era isso que eu lhe queria perguntar, porque o Luís falou aqui da qualidade, falou da avaliação, e falando da pedagogia digital e da inovação, era precisamente isso, que era quais são as evidências que mostram que a tecnologia melhora a aprendizagem. Não há evidências disso. Essa é a grande discussão, que é, quando nós fazemos uma mudança, temos que perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. É muito difícil na educação. Medições de impacto na educação são extremamente complexas, porque o número de fatores é tão grande. Temos o aluno com a sua história, com o seu contexto socioeconómico, com o seu contexto familiar. Temos o professor, que também tem a sua formação. Temos a escola, temos a turma, porque existe se calhar já não existe tanto, aqui o Nuno vai-me perdoar, mas existe o 8º A e o 8º B, e depois existe também o 8º J e o 8º K. Pronto, não digo mais nada. Também há, não sei se as turmas são aleatórias ou não. A nossa última turma foi a que teve melhores resultados nas provas de moda. Boa. Então é porque a escola não está a fazer o 8º A e o 8º B. Ok, muito bem. Mas eu conheço umas que fazem. E se não fizerem, melhor, tudo bem. Mas, só para dizer, os fatores são tão complexos que depois não conseguimos perceber se uma medida na educação teve impacto. Avaliar política educativa em educação é extremamente complexo. E, portanto, a nossa convicção, porque é uma convicção, é que o digital vai permitir que os professores façam outro tipo de abordagens pedagógicas. E isto aqui está ligado àquilo que eu estava a falar há pouco, se eu estiver a falar muito, diga-me, falo muito. Está ligado ao que eu estava a falar há pouco da estagnação no PISA. Nós estamos a estagnar porque é fácil, entre aspas, é mais fácil recuperar de um ponto muito baixo até à média da OCDE. Nós estamos neste momento na média da OCDE. Agora é muito mais difícil subir para chegarmos ao nível lá das Singapuras e de Taiwans e dessa gente que são os estratosféricos do PISA, que têm resultados brutais. É mais difícil. Temos de perceber o que é que temos que fazer agora nas nossas escolas para que melhore o sistema educativo. Não é para que melhore o resultado do PISA. O resultado do PISA é um reflexo da melhoria do sistema educativo. O que me interessa é o sistema educativo, obviamente. E, portanto, temos que perceber qual é o lugar do digital, mas e tem que existir recursos, tem que existir aplicações que facilitam o trabalho dos professores, até em termos da gestão do processo, mas o principal não é o digital. O principal, desde sempre, desde que existe escola, ou seja, desde tempos imemoriais, o principal disto tudo é o professor. É a didática do professor. Eu costumo dizer, parafraseio um famoso político americano, quando digo, normalmente, quando vou falar às escolas, não é o que o digital pode fazer por nós, mas o que nós conseguimos fazer com o digital. Isso é que é importante, que é como é que nós
fazemos didáticas adaptadas aos alunos que temos e, se for interessante, se acharmos que dá resultados ao nível micro da sala de aula, aí é mais fácil de avaliar o impacto, em vez de estarmos a avaliar o impacto a nível macro. Na sala de aula o professor consegue medir muito facilmente o impacto de uma medida e de uma estratégia pedagógica ou de uma didática específica. E, portanto, o professor tem que ter esta visão de que, se fizer as coisas de maneira diferente, pode ter efeitos, mas também, se não tiver, volta atrás. Já vamos aos professores, porque eu, quando disse que o principal eram os professores, eu ouvi aí uns na sala, o que significa que devem de haver professores ou professoras, e depois no Q&A isto ainda vai dar pano para mangas, eu estou a ver, e o Luís fala muito, portanto quero passar aqui à Salomé. Salomé, o Luís falou aqui de contexto, não é? E eu queria lhe perguntar se é possível garantir que a inovação pedagógica com tecnologia não dependa apenas de projetos locais, mas se conseguem ter escala nacional. Eu acho que sim, que há todo um conjunto de vantagens se disponibilizarmos numa escala nacional ou local. Portanto, isto depois depende dos contextos e daquilo que estejamos a falar, não é? Porque, em princípio, agregando a procura, agregando as infraestruturas, portanto, conseguimos economias de escala. Não é uma grande novidade. Eu dou um exemplo da inteligência artificial, por exemplo, portanto, dar a possibilidade aos professores para usarem essas ferramentas como meio de mudarem a forma como ensinam e como estimular, na minha visão, o sentido crítico, aquilo que falava o Nuno. Portanto, hoje em dia eu acho que é fundamental que estimulemos o sentido crítico, porque, na verdade, aquilo que vem via a inteligência artificial generativa, nem tudo é verdade e, portanto, não pode ser tido como verdade, nem, é um auxílio, é como dizia o Sr. Presidente, na minha perspectiva deve ser um consultor, ou seja, facilita-nos, agiliza e eu acho que nestas idades não há maturidade suficiente, não é, para também entenderem isso e ficam muito dependentes e quase que não é bem alucinados, mas entusiasmados, digamos assim, com toda esta nova tecnologia que existe e que tem ao seu dispor. Portanto, é fundamental centralmente decidirmos também o que é que funciona melhor para alavancar a pedagogia, eventualmente fazer aquisições e disponibilizações centrais ou locais, dependendo dos contextos. Portanto, eu acho que e lá está, as políticas, não é? Ficarem definidas de quem é a responsabilidade de quê. Que às vezes as coisas não funcionam ali como dizia na Câmara de Oeiras, que não se sabe e não está claro para cada um dos agentes neste ecossistema de quem é a responsabilidade de quê. E isso acho que é fundamental para as coisas correrem, senão estamos todos a correr, cada um para o seu lado e o resultado final não é atingido. E como é que se pode simplificar essa comunicação para que estejam todos alinhados? Eu acho que é como desafio. nas organizações, não é? Só que isto é uma grande organização e ter os papéis claros. Saber qual é o papel do diretor da escola, saber qual é o papel portanto, do município e o papel central de cada um dos agentes centrais, neste caso do Ministério. Obrigada, Salomé. Vamos voltar ali ao Nuno, ainda dentro desta temática da pedagogia digital e da inovação. Consegue-nos dar exemplos práticos, que sei que o seu agrupamento, tal como a Câmara Municipal de Oeiras, é diferente, nem todos os agrupamentos são como o seu. Quer-nos dar aqui exemplos de práticas pedagógicas transformadoras nesta área do digital que tenha implementado ou testemunhado no seu agrupamento? Quero, e vou aproveitar para fazer também aqui um comentário à questão o professor faz a diferença. O professor faz a diferença, mas o que faz mais diferença é a metodologia. E como nós descobrimos isso, então mudámos um bocadinho no nosso agrupamento. Mudámos o ambiente, mudámos o currículo, mudámos a metodologia, mudámos a avaliação. Nada de significativo, foi só assim, mas foi só quase tudo. Nós funcionamos, só para terem uma ideia, nós funcionamos sempre com um grupo de alunos. Normalmente os grupos têm 4 alunos, funcionam com aqueles 4 alunos durante o ano inteiro. Nós não temos as tais turmas típicas, temos turmas misturadas a partir
terceiro e quarto ano, os alunos de terceiro estão misturados com os do quarto, o de quinto com o sexto, o de sétimo com o oitavo. Os do nono só não estão misturados com ninguém, porque nós não temos secundário, portanto misturamos uns com os outros. Nós não temos aquelas disciplinas típicas, porque o mundo não está dividido em disciplinas, não temos português, não temos matemática. Temos 10 horas por semana de projeto, 15 horas de trabalho em pequeno grupo, assembleia de turma, tutoria. Temos o currículo nacional, é verdade, e avaliamos nessas áreas, mas trabalhamos de forma diferente. E porquê? Por causa desta questão de quais são os desafios, os nossos desafios para o futuro, não é? Se calhar, se eu perguntar a alguém aqui da sala, quando contrata uma pessoa, quais são as competências mais importantes, não é o resultado do exame nacional. Não sei se alguém preferia ter alunos com bons resultados no exame nacional ou alunos que soubessem trabalhar em equipa, fazer uma apresentação em público, pelo menos em 2 línguas, em português e em inglês, que tivessem competências de criatividade, seleção de informação, espírito crítico, por aí fora. Isto vem tudo na nossa legislação e as escolas trabalham isto. Na metodologia normal, que eu costumo chamar tradicional, que é da instrução, isto é muito difícil, está bem? Portanto, por isso é que nós mudamos, porque para além isso normalmente tornar os alunos mais infelizes, de outra forma conseguimos trabalhar melhor e também ter bons resultados nas provas de avaliação. Mas coisas que fazemos diferentes são essas. Para nós a tecnologia é uma ferramenta, está bem? No início do século XX a ardósia foi uma grande ferramenta e era tecnologia muito boa nessa altura. Depois passámos para outras, passámos por quadros brancos, passámos por projetores de vídeo, todas elas com problemas e a dizer, isto vai acabar com... Mas nós acabámos por lidar com ela. Quando apareceu a internet, não sei se lembram, eu também estava no técnico. Isto hoje aqui é quase só alunos do técnico. E na altura lembro-me perfeitamente como é que foi, não é? Também teve, agora vamos ter acesso a isto tudo, toda a gente pode ver como é que é, uma série de problemas. Vamos voltar a ter este problema, ou vamos começar a ter este problema agora, por exemplo, com a inteligência artificial. Vai ser exatamente a mesma coisa. Não é? Depois temos aqui as diferentes perspectivas. Então, mas vamos proibir, ou vamos integrar, ou o que é que vamos fazer, ou... Pronto, esse é outro problema que nós, na nossa perspectiva, não há... e não deve. As escolas têm aqui uma obrigação grande. Grande parte dos problemas que nós temos hoje foi porque as escolas não conseguiram dar uma boa resposta ou porque não perceberam a tempo o que é que ia acontecer no futuro. E, portanto, nós aquilo que tentamos é, com a tecnologia, suprir ou capacitar cada vez melhor os nossos alunos para encararem esses desafios. Vou-vos dar um exemplo. Quando nós recebemos mais computadores na escola, isso não nos facilitou o trabalho, complicou-nos. Porque nós tínhamos grupos de 4 alunos a trabalhar cooperativamente, cada um tinha um papel diferente e havia um, por exemplo, que era o que selecionava a informação e que pesquisava isso, que utilizava o computador. Cada grupo tinha um computador. Quando nós passámos a ter um computador por cada um, se não havia, numa turma assim, grande, não é? Que nós juntamos 2, portanto 48 ou 50 alunos, se havia 2 ou 3 que não tinham computador, isso era um grande problema para o professor. Porque há 2 ou 3 que não estão, e agora como é que vamos fazer? Foi uma complicação adicional, vá lá, para além de haver uma sobrecarga enorme na rede. Nós, para trabalharmos com tecnologia, não precisamos que toda a gente tenha a mesma tecnologia em simultâneo, ao mesmo tempo. Isso é um problema da instrução. E é essa a questão que nós temos que pensar aqui um bocadinho fora da caixa, que é a mesma coisa em relação, por exemplo, aos manuais. Porquê é que nós continuamos a ter manuais na escola? Porque, não é? Porque os manuais são bons orientadores, por exemplo, para as provas de avaliação. Eu, na altura... Tenho muitas dúvidas. Pois, eu também tenho, mas pronto. Muitas dúvidas. Mas não percebo. Porque, por exemplo, nenhum governo ainda pensou o seguinte. E eu já tive esta discussão com vários governantes, que não vale a pena aqui dizer com quantos é que eu me aborreci por causa disso, mas com vários, em que a minha sugestão era, ok, então não paguem os manuais e digam assim às escolas. A minha escola é capaz de gastar 50 ou 55 mil euros por ano em manuais para os alunos. Então não gastem esse dinheiro e deem-me a mim 30 mil euros
para eu contratar, por exemplo, plataformas de recursos que me interessam para os nossos alunos. Não é? Outros recursos educativos. Não precisamos de ter manuais nas escolas. Há escolas que, com certeza, vão optar por fazer isso durante mais tempo. Mas há outras que não. Porque é que essa hipótese não é colocada? É outra tecnologia que nós temos. Ou seja, o mais importante, se calhar, é a metodologia. E nós temos que pensar seriamente nisto. Porque eu acho, ainda não consegui ver, porque também não há suficientes escolas a trabalharem com outra metodologia, não consegui ver estudos suficientes, mas já há alguns que comprovam que nós temos que mudar aqui um bocadinho as nossas metodologias para dar uma resposta diferente. Porque o PISA não avalia só conhecimentos, também avalia outras competências. E uma parte da estagnação é porque nós não estamos a desenvolver determinadas competências nos nossos alunos. Por exemplo, competências interdisciplinares. Vou-vos dar só um exemplo rápido. Uma das primeiras coisas que nós mudámos na nossa escola foi essa divisória. Nós tínhamos alunos que trabalhavam, por exemplo, geometria na matemática. Depois trabalhavam geometria no EV, por exemplo. Na matemática, quando nós falávamos com eles e dizíamos, então, mas vocês já aprenderam isto na outra área, no EV e coisa. Eles disseram, mas esta geometria é a mesma que a outra. Porque havia uma geometria do EV e uma geometria da matemática. Ou seja, isto não faz sentido. Que é que uma das primeiras coisas que nós fizemos, se calhar em 2014, 15, num projeto diferente, chamado EduLabs, começámos a misturar estas coisas e começámos a pôr os professores da EV com também são trabalhadores, mas os professores da EV com os professores de matemática. Nessa altura, por exemplo, o professor de TIC deixou de ser uma disciplina independente. Eu dei TIC 1 ano e pensei, isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, 1 hora por semana com miúdos virados para a parede em frente do computador. Não, já acabamos é com isto. O professor de TIC vai para dentro das outras salas de aula. Em português, trabalhava, por exemplo, no português. Apressamento de texto e não sei o quê, ok. Na matemática, trabalhava com as folhas de cálculo e tal, mas no âmbito da matemática. Nas outras áreas, trabalhava naquela área. Agora, uma disciplina de TIC, não faz sentido nenhum. Pronto. É só um exemplo. Pronto, e agora vou ter que interrompê-lo, senão daqui a nada não tenho tempo de antena para o resto. Mas ele avisou que falava muito. Força, Luís, claro que sim, claro que sim. Eu já conhecia isto, aliás, Oeiras, aqui há uns anos, eu por acaso não tive possibilidade de ir nessa altura, era para ir, mas depois aconteceu alguma coisa e não fui. Mas houve uma equipa grande da Câmara Municipal de Oeiras que foi visitar o agrupamento. Foi. Já foi 2 vezes. Exatamente. E foi na altura em que estávamos a preparar aquele plano que tínhamos a saber o que se passava lá. Mas há uma coisa que eu queria perguntar aqui ao Nuno, que é, isto que ele está a fazer, tem vindo a fazer, é muito interessante, mostra como a autonomia das escolas é o caminho. Mas eu queria perguntar-lhe como é que aquilo que o Sr. Presidente Rogério disse no início, que é o não controlo do input em termos de classe docente, não é? Se cria dificuldades nesse processo e se o Nuno gostaria de ter o poder de recrutamento dos seus docentes. Isso não é justo. É claro que a resposta é claro que sim, esse é o nosso principal problema agora. Quando nós fazemos isto, o principal problema é nós não temos qualquer controle sobre os recursos humanos, nenhum. Portanto, nós temos professores que felizmente vão, aprendem e ficam, outros que queriam ficar mas não podem. E outros que fogem. E outros que vão e só ficam 1 ano porque não sabiam o que era aquilo. Não quero isto. Porque eu quero é conseguir repetir a mesma coisa todos os anos. Um professor da academia, uma vez, num encontro destes, um professor disse, porque eu tenho 20 anos de experiência. E ele respondeu-lhe, mas tem 20 anos de experiência ou tem 1 ano de experiência repetido 20 vezes? É que não é a mesma coisa. Exato. Está bem? Não é a mesma coisa. Sim. Portanto, e a questão aqui passa um pouco por isso. Não é? Muitas vezes é mais confortável para nós, e o nós aqui sou eu como professor, porque eu só estou diretor, mas sou professor também ali de Físico-Químico, hoje somos muitos aqui, já estou a ver. Eu só estou diretor e como professor, às vezes é muito difícil para os meus colegas e é muito mais confortável repetir o mesmo ano a seguir aos outros. O desafio agora não é esse, é um desafio completamente diferente. É uma mudança que talvez seja a mais difícil para o nosso sistema de ensino, que é, nós fomos educados de uma forma, sempre trabalhamos daquela forma, treinados daquela forma e sempre trabalhamos assim. Para nós é sempre ensino. Só que o desafio agora é um desafio diferente, é aprendizagem. E mais do que isso, é aprendizagem
cooperativa. É esse que é o desafio, não é? E nós já queremos aceitar esse desafio, mas muitas pessoas querem e não conseguem, outros abraçam tudo, mas depois não têm a resposta por parte das escolas, da tutela, para conseguir, não é? Continuar. Nós temos muitos professores que saem da nossa escola a trabalhar de determinada maneira, depois chegam a outra escola e não podem fazer isso. Porque... Eu ia ali agora para o Pedro. Pedro, nós passámos de uma geração de know it all para uma geração em que é preciso learn it all. E nesse sentido os municípios conseguem dar uma ajuda, ou seja, de forma realista conseguem apoiar na formação dos professores, na formação contínua, na capacitação digital dos docentes? A primeira coisa que eu gosto, conseguem, mas se calhar não são os que têm que estar na linha da frente a fazer isso. Não é? Uma coisa que eu gostava de dizer é que se a Boa Água consegue, qualquer outro agrupamento também consegue. Não é? Portanto, o que é mais um argumento a favor da autonomia das escolas e da maior liberdade para as escolas poderem trabalhar. Dois exemplos. Eu tenho estado em contacto, há uns tempos a esta parte, com uma rede de escolas em San Diego, nos Estados Unidos, a High Tech High, que estão a colaborar com algumas coisas connosco em Oeiras, que é uma história semelhante a esta, mas num contexto onde há muito mais autonomia e flexibilidade para fazer as coisas. Como é que aquelas escolas nasceram? Um grupo de empresários muito insatisfeitos com estas questões todas que nós estamos aqui a discutir e até insatisfeitos com os estudantes que lhes chegavam dos colleges e a falta de preparação para liderar equipas, para cooperar, para, enfim... As soft skills. Exatamente. Resolveram criar uma escola. Não é? Essa tal ITK. Aquilo foi um sucesso, tem liberdade para contratar os seus professores, tem uma grande flexibilidade do ponto de vista curricular, embora, claro, tem que se obrigar a cumprir os estándares curriculares, e trabalham muito portanto, pequenos grupos, tutorias, trabalho de projeto, tudo isso é equilibrado com o ensino direto, a tecnologia quando é preciso, quando não é preciso é papel e lápis, um pouco isto nós estamos aqui a falar. E o projeto foi um enorme sucesso. Hoje já é uma rede de quase 20 escolas. Pelo caminho criaram uma escola de formação de professores, formam os seus próprios professores para alimentar a rede. Mas o interessante aqui é isto, é que 92% dos graduados daquela rede entram nas universidades americanas, e alguns nas melhores universidades, e os alunos da High Tech High têm uma performance acima da média nos exames estaduais e nos exames federais. O que significa que a mudança da metodologia não está agarrada a consequências negativas na aquisição de conhecimentos. Porque nós temos esta dicotomia, temos este discurso bélico em Portugal, dos guerreiros do conhecimento contra os guerreiros da aprendizagem por projeto, que é uma trincheira apenas absurda. Apenas absurda. A Boa Água está a mostrar que as coisas não são assim, e que tudo isto é compatível e o trabalho de papel e lápis, com o trabalho com a tecnologia, o ensino mais diretivo, com o trabalho por projeto, tudo isto é compatível, depende das circunstâncias, do que se quer fazer, dos objetivos, e a palavra de ordem é equilíbrio. Há projetos como o Colégio Pedro Arrupe, por exemplo, no ensino particular, que está também a seguir esse caminho e com muito sucesso. Portanto, a questão-chave, de facto, aqui é mais autonomia, e a questão dos docentes é central. Eu, há uns meses, estive na China, em Pequim e em Tianjin, a visitar escolas. Visitei dezenas de escolas, de ensino primário e de ensino secundário, num regime muito diferente daqui do nosso burgo, não é? Ali quem manda é o partido. Mas aquilo que eu encontrei surpreendeu-me bastante. A esmagadora maioria daqueles professores são jovens. Têm um domínio brutal das tecnologias. As escolas têm uma política para a inteligência artificial, na escola e na sala de aula. Não é? As salas estão cheias de tecnologia, maioritariamente utilizada pelos professores. Maioritariamente utilizada pelos professores na condução dos processos educativos. Os alunos usam
pontualmente, quando é necessário. A esmagadora maioria do trabalho que fazem é de caneta e lápis, papel e lápis, e de manipulação de coisas, e trabalhos de grupo e não sei o quê, embora também haja muito ensino diretivo. Não é? E, portanto, achei muito interessante encontrar na China uma geração de professores jovem e com um domínio incrível das novas tecnologias e escolas, no grande bastião comunista do mundo, com uma política educativa, institucional da escola para a inteligência artificial na escola, na sala de aula, que acho uma coisa muito interessante. Professores, nós estamos, obviamente, cientes dessa questão, não gostaríamos, não gostaríamos, fazemos o que podemos. Na Câmara Municipal de Oeiras tem normalmente um budget entre 30 a 50 mil euros por ano para financiar a formação contínua de professores. Não é a Câmara Municipal que decide qual é essa formação contínua, nós vamos junto dos senhores diretores tentar perceber o que é que estão a fazer, como é que olham para o seu corpo docente, o que é que as coordenações de escola dizem, o que é que se sentem como necessário, que parceiros é que recomendam, e depois nós procuramos montar isso, financiar e disponibilizar essa formação contínua e ir colaborando na capacitação dos professores. Mas sim, é fundamental ter bons professores, competentes, capacitados no domínio das tecnologias, porque elas estão cá, não vale a pena meter a cabeça na areia, fazem parte do cotidiano, e a maior tragédia seria quando as crianças e os jovens entram para dentro da escola, percepcionarem que estavam a entrar para um mundo diferente daquele que têm lá em casa, na comunidade e todo o sítio onde vão e onde estão rodeados de tecnologia por todos os lados e interagem com ela. Portanto, a escola também tem que ser esse sítio onde essas coisas existem, onde interagem com ela quando é preciso e sob supervisão de professores atentos, capacitados, que sabem o que estão a fazer e que têm uma intencionalidade pedagógica clara. Portanto, a tecnologia está lá com um propósito claro, como o caderno, o livro, o ecrã, o projetor, também está lá as coisas têm que estar lá por um propósito claro. E tem que haver uma intencionalidade pedagógica clara e metas a atingir com isso. Portanto, mas a formação dos professores é essencial. Eu gostaria muito, até por causa deste Festival Nacional, do Concurso Nacional de Professores, da falta de docentes que está a gravar, nós conseguirmos, já que estamos atascados neste problema da falta de professores, da incapacidade do sistema de formar, na formação inicial, os professores que são necessários para ir suprindo as faltas. Estima-se que são dezenas de milhares de pessoas que vão ser necessárias e que o sistema não tem como entregar. Já que estamos até ao pescoço neste problema, talvez fosse uma boa oportunidade para repensar, a nível nacional, a formação inicial de professores e a sua qualidade, a metodologia de concurso e de recrutamento dos professores e se os agrupamentos de escolas ou os municípios ou os agrupamentos de escolas e os municípios, não sei qual é que é o modelo, poderia ser pensado, não poderiam passar a ter um papel mais relevante nessa dinâmica, em vez de continuarmos a ter um concurso nacional de professores. E já agora, não tem nada a ver, quer dizer, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Termino só com muitas destas questões também estão relacionadas, já se falou aqui isto hoje, com a enorme desigualdade territorial do país. E a enorme desigualdade entre os 308 municípios de Portugal, para os quais, aliás, devo adiantar, acho que não há território. Nós temos território a menos para tanto município. Mas se for perguntar aos autarcas, são os primeiros a defender os seus municípios, que é assim uma coisa contrassenso. Porque não querem sair da cadeira, como é evidente. Mas nós não temos território para 308 municípios. Só para ficarem, não sei se têm estes números na cabeça, só temos 25 municípios com mais de 100 mil habitantes, okay? E à volta de 250 municípios têm menos de 50 mil, ou menos de 30 mil. Portanto, nós temos uma quantidade enorme de municípios em Portugal que não enchem uma arena para ver um concerto. Portanto, nós não temos território para tanto município. Talvez esteja na hora de pensarmos numa reorganização administrativa do país e introduzir as regiões administrativas, já que somos dos poucos países na União Europeia que não têm regiões administrativas, que seria uma forma muito mais eficaz de garantir planos de desenvolvimento intermunicipal e garantir a coesão dentro da região
e resolver problemas críticos, como por exemplo este das faltas de professores e outras coisas. Obrigada, Pedro. Luís, falando ainda aqui desta questão da formação dos professores, obviamente a nossa realidade é muito diferente da realidade da high-tech nos Estados Unidos, ou destas escolas na China que o Pedro visitou, em que os professores, para além de serem jovens, têm um grande domínio da tecnologia. Em Portugal, como é que se avalia se a formação está a produzir impacto depois nas práticas pedagógicas? Conseguimos avaliar a maturidade digital das escolas? Depois voltamos a falar da medição de impacto, que é extremamente complexa, mas seja como for, a questão da formação tem a ver, porque podemos criar, aliás, a Direção-Geral de Educação nos últimos anos dinamizou imensas ações de formação, de capacitação digital de professores. O problema não é bem, isso pode existir, podemos montar um sistema, até podemos voltar a esse tema, mas também existem os centros de formação da Associação de Escolas que podem e que devem ter, aqui penso que devem ter mais autonomia do que tiveram nos últimos anos, estavam muito dirigido em termos centrais do que, relativamente à formação que deviam implementar. Mas o problema, a formação é importante, mas temos que ter isto em mente e vai ao encontro do que o Nuno e o Pedro têm dito aqui, que é totalmente verdade, que é há muita resiliência, resistência é a palavra melhor, há muita resistência para o bem e para o mal. A escola é das entidades mais resistentes à mudança, para o bem e para o mal. Foi bom na epidemia do Covid porque foram âncoras, as escolas foram âncoras da nossa sociedade. Num fim de semana, reinventaram-se para poderem prestar aos alunos à distância, com os meios que tinham, algumas não tinham quase meios nenhuns, reinventaram-se para que os alunos não deixassem de ter as suas aprendizagens. Portanto, a escola é muito resistente à mudança. E a tecnologia, a introdução de tecnologia na escola, tem este problema. Ou mudamos as metodologias, como o Nuno estava a dizer, ou então continuamos business as usual, em que, se bem se recordam, quando apareceram os projetores de vídeo com os PowerPoints e essas coisas, isto agora vai revolucionar a sala de aula. Não, eu continuei a fazer o meu trabalho com uma tecnologia mais bonita, mas o meu trabalho muito tradicional, muito expositivo, somente expositivo. Uma boa aula expositiva não faz mal a ninguém. Temos como também vocês disseram, é um equilíbrio entre metodologias e estratégias didáticas, isso é importante. O digital tem que estar lá, os professores têm que saber utilizá-lo, mas volto à mesma questão. Tem que saber utilizá-lo, mas o que interessa é com que propósito, o Pedro disse muito bem, com que intencionalidade é que eu vou usar aquela tecnologia. Porque se eu continuar a usar a tecnologia para fazer o mesmo que sempre fiz, funciona para alguns alunos. Esta é que é a questão. É que as pessoas só mudam se tiverem necessidade de mudar. Se não virem necessidade de mudar, não mudam, escusam. É como numa empresa, só mudamos a nossa forma de trabalhar se sentirmos necessidade de mudar. E os professores, muitos, quando eu digo os professores, é uma parte dos professores, é uma classe muito desigual nesse aspecto, porque também são muitos. E os professores têm que ter a noção de que... muitos sentem-se confortáveis com a situação em que há alunos que conseguem e há alunos que não conseguem. Vamos ter sempre alunos que não conseguem, ou que não conseguem atingir os mínimos. Acontece, as pessoas são diferentes. Mas sentem-se confortáveis, ou seja, eu ensinei, os alunos é que não aprenderam. Isto é uma mentalidade que demora muito tempo. No outro dia o professor Matias Alves, eu sei que aquilo já está amarelo, mas eu tenho que dizer esta. O professor Matias Alves, que já foi diretor do ensino secundário aqui há muitos anos, é professor universitário, investigador, dizia uma coisa muito interessante numa palestra. Vão aí ao Google ver qual é que é a definição de ensinar. O pessoal lá foi e foi desolador,
porque as definições de dicionário estão corretas, não estou a pôr em causa. Mas as definições no dicionário são muito interessantes. Ensinar é transmitir, dar informação, até serve para castigar. Vou-te ensinar, está lá no dicionário. Eu vou-te ensinar, isto é castigo. E não está nenhuma definição de ensinar verdadeiramente interessante. Porque, e ele faz esta definição de ensinar que é excelente. Ensinar é fazer aprender. É fazer aprender. Eu, professor, tenho de perceber se os alunos aprenderam ou não. Que, aliás, por isso é que eu vou avaliar. Porque é um pequeno problema do processo de ensino de aprendizagem é que eu ensino, mas não sei se o aluno aprendeu. Eu não consigo abrir a cabeça do aluno e ver, ok, está bom, siga. Vem outro, está bom, siga. Não, para isso eu tenho que avaliar. E tenho que avaliar não só para perceber se o aluno atingiu uma série de objetivos, mas também perceber porque é que não atingiu, nos casos em que não atingiu, que para eu poder utilizar metodologias mais diferenciadas. Esta mudança de mentalidade na sala de aula é muito lenta, temos que dar tempo, não é de um dia para o outro. As escolas, porque isto depois também depende da direção da escola. Eu sou muito defensor que as escolas deviam ter, lá está, como as escolas privadas, há coisas das escolas privadas que funcionam muito bem. Outras coisas funcionam melhor nas escolas públicas, mas isso é outra conversa. Mas há uma coisa muito interessante nas escolas privadas. Tem uma administração e tem um diretor pedagógico. O diretor pedagógico é que traça o rumo das escolas e os professores sabem qual é o rumo, qual é o projeto pedagógico daquela escola. O administrador preocupa-se com, há mesas suficientes, há professores suficientes. É fundamental esse trabalho, mas liberta o diretor pedagógico para as questões pedagógicas, que são fundamentais. E questões, quando eu digo questões pedagógicas, questões de mudança pedagógica na sala de aula. Este é que é o caminho. O digital pode ajudar, mas não vai fazer o trabalho por nós, garantidamente. Isso já é do campo dos milagres na educação. Há muitos setores em que os milagres funcionam. Na educação, raramente. Obrigada, Luís. Salomé, o Luís falava aqui então desta tal resistência à mudança, falámos já sobre adaptar as metodologias na escola, a formação dos professores, e o Luís acabava agora com este exemplo das escolas privadas em que há um administrador, há um diretor pedagógico. Eu queria mesmo ir aí, que era a gestão escolar, a interoperabilidade e à inteligência artificial administrativa. Por parte da AGSE, há planos concretos para uma arquitetura digital unificada que reduza a fragmentação de plataformas nas escolas? Pronto, o que nós tivemos nestes últimos meses a tentar perceber era efetivamente como é que todas estas plataformas, sistemas, colocação de professores, matrículas, ligação com o agrupamento de escolas, como é que isso funcionava, e o que percebemos é que há mais de 200 aplicações diferentes que não comunicam entre si e que há um trabalho burocrático muito, muito grande que tanto os docentes como os agrupamentos de escolas têm de fazer, introduzindo, por exemplo, a informação mais do que uma vez. No âmbito daquilo que nós preconizamos, é justamente haver uma interoperabilidade de plataformas, uma infraestrutura comum, e que numa primeira fase, utilizando aquilo que existe, portanto, as aplicações comecem a funcionar, portanto, a comunicar entre si, e numa segunda fase, então, simplificarmos todo o processo. Neste momento já iniciamos. Uma das primeiras coisas que estamos a fazer na agência é a reengenharia de processos, porque não há sistema de informação que resolva todos os problemas, ou seja, se os processos estiverem mal desenhados, portanto, o sistema de informação continua a funcionar mal, porque não houve a tal reengenharia de processos. Nós estamos neste momento nessa fase de levantar todos os processos, pensá-los de forma diferente, para depois aplicarmos então a tecnologia nesta simplificação e transformação digital de todo este ecossistema de relacionamento, quer com agrupamentos de escolas, quer com pais, /alunos. E, portanto, é o nosso desafio para os próximos anos. Muito obrigada. Nós já estamos 3 minutos no negativo do meu tempo. Eu pergunto aos nossos oradores, estão com tempo para mais umas perguntas ou têm agenda?
É? Para mais uma pergunta, dá-me só um minuto. Claro que sim. Só um comentário relativamente àquilo que disse, que acho muito importante. Nós centrámos aqui muita conversa, esta parte final agora foi muito importante. Nós centrámos muita conversa nas questões pedagógicas, mas há um mundo de modernização e desenvolvimento tecnológico nas escolas, para além da sala de aula e das questões pedagógicas, e que há muito para fazer. Portanto, esse trabalho que está a ser feito é absolutamente crítico e necessário, porque do ponto de vista, porque, vamos lá ver, sobre os alunos, sobre o seu desempenho académico, sobre as suas atividades escolares, a escola gera uma quantidade colossal de dados. A escola é um bem público, é um projeto da comunidade, é um espaço comum e, portanto, tem o dever e a responsabilidade de prestar contas, não apenas à tutela, mas inclusivamente à comunidade que serve. Ora, se não tiver acesso rápido aos dados, se não os tiver agregados, não tiver como os tratar e como os devolver tratados à comunidade, não consegue fazer esta prestação de contas. Desse trabalho de verificar as aplicações que existem, mandar fora o que não interessa, interoperabilidade e, portanto, e capacitar, do ponto de vista tecnológico, as escolas para fazerem uma melhor gestão dos dados que geram, transformar aquilo em boa informação de suporte à decisão de gestão e à decisão educativa e de feedback à comunidade e às famílias é uma coisa absolutamente central. Há muitos encarregados de educação hoje que vivem no campo da ansiedade permanente, não é? Porque sentem que não têm informação, não têm acesso à informação que gostariam de ter. Nós hoje vivemos nesta era da superproteção adulta, que é uma coisa assim um bocadinho ridícula, quase que entram com o carro para dentro da sala de aula, as crianças já não podem ir a pé, não podem apanhar um pingo de chuva, já não se pode nada, não é? Mas as pessoas são os sinais dos tempos. Há encarregados de educação a viver, de facto, uma vida de grande ansiedade, onde é que o meu filho está, o que é que está a fazer, quais é que foram os resultados disto e os resultados daquilo, e o que é que se passa na disciplina A e na disciplina B. Tudo isso podia ser resolvido assim, se do ponto de vista dos dados que se geram, do tratamento desses dados, da sua transformação em informação e do feedback, nós tivéssemos sistemas tecnológicos que o permitissem fazer com agilidade pelos diretores de turma, pelas pessoas titulares, pelos serviços de secretaria, pelo próprio diretor do agrupamento. E não temos, é um caco com uma barafunda. Não sei se isto era muito bom. Pois Ou eu melhor, sei. tenho a certeza que Nuno, isso não era muito quer bom. comentar? Mas isso Nuno? talvez Quer. Mas isso Desenvolva. talvez seja... Quer. Pelo Nós próprio- temos Estou a uma vê-lo muito sociedade angustiado. completamente superprotetora. Se visitarem escolas nos países do norte da Europa com quem nós nos gostamos de comparar, não é nada assim. Pois não. Oh, Nuno, nós tivemos aqui uma conversa há pouco tempo também sobre a educação e inclusive sobre a proibição dos telemóveis na escola, em que alguém no painel ou no público Não vamos dizia ter tempo que para os discutir isso, pais porque- sofreram mais com a proibição dos telemóveis do que as crianças por causa Sofreram. do controle. Sofreram, mas as crianças vão sofrer a longo prazo. Porque nós, por exemplo, na nossa escola tínhamos uma política que era: pode utilizar o telemóvel se só for dentro da sala de aula. Que era um bocado incompreensível para as pessoas. Mas porquê é que é só dentro da sala de aula? Porque o problema do telemóvel é a utilização nas redes sociais e nos jogos online, fora da sala de aula, que impedem a socialização. Não é? Nós temos ferramentas de controle para controlar isso nas escolas. A escola tem uma obrigação grande de formar os alunos para a boa utilização dos equipamentos, nomeadamente dos telemóveis. Portanto, ao banir os telemóveis, a escola está mais uma Oh, Nuno, vez... eu estou a ver ali uma pessoa que está... Podem trazer o microfone, não temos microfone. Se não, pode levantar-se, que é para nós ouvirmos. Seria mais uma hora a falar sobre este Pois, tema. por isso é que eu estou a ver, não é? Mas até dentro das salas de aula, imaginemos ter uma criança, ou nós, quando éramos mais novas, que tínhamos dentro da nossa, ou aqui ao nosso lado, uma televisão, um rádio, tudo aqui. É impossível Não, é mais- enfocarem-se. É possível enfocarem-se se tiverem um telemóvel ligado. Devia ser banido telefones dentro e fora das salas de aula. Não, veja da outra forma. Completamente. Veja da outra forma. Imagine Obrigada que tem, pelo contributo. imagine que tem aí ao seu lado todos os museus do mundo inteiro. Imagine que, em Pois. vez de É eu estar a perspectiva. explicar o que é a Acrópole, que isto, numa tutoria, por exemplo, aos alunos, explicar puder o que é a fazer uma Acrópole, onde é visita que nasceu a guiada. democracia, não sei o quê. Pronto, e depois mostrar-lhes uma fotografia e ouvir um comentário do género: ó setor, mas isso é um monte de pedras. Epá, mas isso é agora, na altura, e nós podemos falar sobre isto e divulgar. E imagina o que é, nós de Fisicoquímica, podemos fazer uma viagem no universo ou uma viagem no sistema solar
com realidade virtual, porque nós não conseguimos mostrar aos nossos alunos uma questão de escala, por exemplo, que tem a ver com distâncias ou dimensões entre planetas. O professor que tem esse dispositivo, não é preciso cada um dos alunos ter um dispositivo móvel dentro da sala. Então, e agora repare numa coisa. Como é que nós treinamos os nossos alunos na boa utilização e dizer, nos 50 minutos ou nos, vamos pensar, 200 minutos que têm durante a semana, em 50 minutos nós vamos trabalhar com este equipamento desta maneira, mesmo que em 150 nós trabalhemos de outra forma qualquer. É porque a questão é quando eles saem da sala de aula, o que é que vai acontecer? Vamos educar as nossas crianças, tal como fazemos com a educação sexual. Mais teórico, menos prático. Porque estes dispositivos são muito fáceis de utilizar. Qualquer pessoa, a qualquer idade, os de 80 anos talvez não falávamos, conseguem utilizar estes dispositivos. Vamos focar no que necessitam desenvolver as crianças, que é escreverem. Temos o exemplo, e estava a falar agora, das escolas do norte da Europa. Corajosamente, a Finlândia e a Suécia, que estavam muito desenvolvidos em termos de tecnologia dental, deram um passo atrás e admitiram... E fizeram o quê? E colocaram livros, manuais... Que, pronto, Já teve em alguma escola finlandesa ou sueca? Não, mas existe... Pronto, então vá lá. E falemos... Não aconteceu nada disso. Essa informação não é exatamente Não aconteceu nada disso. Então veja, e há bocado estava a falar, o Instituto... Está na internet Não aconteceu nada Mas disso. veja o estudo do Instituto de Karolinska, na Suécia, que vem dizer que a introdução dos dispositivos tecnológicos veio trazer um atraso à aprendizagem. E por isso tomaram essa medida, retirar muita da tecnologia das salas de aulas. Nenhuma tecnologia foi retirada, nem na Finlândia, nem na Suécia, nem na Estónia, que é o país da Europa que tem melhores resultados no PISA. Aliás, a Estónia foi o primeiro país da Europa a fornecer aos professores e aos alunos licenças, cada um dos professores e alunos, licenças de inteligência artificial. E a utilizar cada vez mais tecnologia dentro da sala de aula. A questão é utilização versus tempo. E como é que se utiliza? Nós temos regras e regulamentação a mais para quase tudo, menos para coisas fundamentais, como a tecnologia e a utilização dentro da sala de aula. Nós não nos podemos aliar de formar e capacitar as nossas crianças para a boa utilização da tecnologia. Mas se calhar não é necessário no primeiro ciclo. E alguns pode não ser no primeiro ciclo. Posso só intervir aqui? E essa informação é só está para em terminar. sites A maior parte das de famílias, mídia. nós estamos aqui num ambiente completamente exclusivo, porque a maior parte das famílias deste país, que não é representativo do país, não fazem isso fora da sala de aula. A escola pública tem essa obrigação. Não se pode aliar disso. Lamento, mas não podemos. Isso é a parte mais fácil, é não educar e não capacitar os alunos para a boa utilização. Temos que educar, temos que alertar para os perigos. Posso só fazer um comentário? Ainda tinha... Hoje nós estivemos aqui a falar, isto foi uma aula expositiva, não sei se repararam. Sim, ninguém se vai lembrar disto. Não. Se calhar daqui a uma semana ninguém se lembra disto. Como não foi um workshop, exatamente. Não se lembra. Mas isto foi uma aula expositiva. Quantas vezes é que vocês foram responder a mensagens no vosso telemóvel? Podem dizer à vontade, quantas foram? 2 vezes? Ok. Não foi mal. Mas estiveram atentos ao que nós estávamos a dizer. Ok. Isto é o que se passa numa sala de aula. Se a aula for interessante, se comprometer os alunos com o trabalho, os alunos têm que estar a trabalhar, os alunos não vão estar a fazer... E não sei se recorda, quando estava no liceu, eu não tinha, peço desculpa que é muito mais nova do que eu, mas nós não tínhamos telemóvel, não havia tecnologias nenhumas na sala de aula. O que é que nos impedia de jogar à batalha naval? É outra tecnologia. Nós estávamos distraídos. Não, peço desculpa. Não é completamente diferente. Nós estávamos distraídos nas aulas que não tinham interesse nenhum. Desculpem, isto é a verdade pura e dura. Não tem interesse. Eu depois em casa, logo consigo resolver isto. O professor está a falar, está a ler PowerPoints. Se isto acontecer, eu vou ao telemóvel fazer joguinhos. Agora, se acontecer uma metodologia em que, meus caros, as regras são estas e eles não sentem necessidade de se distraírem, estão a trabalhar. Não, aliás, nós temos aulas de 100 minutos, porque foram os alunos que pediram, porque precisavam de mais tempo para trabalhar desta forma.
E, quando eles estão envolvidos, uma das consequências que me perguntam porque é que isto aconteceu, e eu digo não sei, mas foi uma consequência da mudança metodológica, é que deixámos de ter problemas disciplinares. Continuamos a ter problemas sociais, mas deixámos de ter o problema disciplinar do está quieto, vira-te para a frente e está calado, porque os nossos alunos têm que falar uns com os outros, não à frente, e têm que trabalhar. Coisas que não são comparáveis. Aqui há pessoas a não verem o dispositivo. São adultos que têm o cérebro já formado. Estamos a falar aí de crianças que não têm o sistema de autocontrole ainda formado. É muito difícil. Eu também não compreendo porque é que uns pais dão um telemóvel a um aluno com menos de 13 anos. Quer dizer, é preciso a escola proibir telemóveis no primeiro... Peço desculpa. É preciso a escola proibir. Isto é ridículo. A escola tem que proibir que alunos do primeiro ciclo e do segundo ciclo utilizem telemóveis na escola quando os próprios pais não se entendem da vantagem de dar um telemóvel a um aluno com menos de 12 anos. Desculpem-me, não se entende. Portanto, vamos voltar aqui a focar, peço imensa desculpa, porque eu já estou com menos 15 minutos. Eu avisei que os telemóveis é a última pergunta para todos e vamos falar aqui rapidamente da segurança digital, da ética e da inteligência artificial. E a minha pergunta para todos vai ser qual é hoje o maior risco e a maior oportunidade, dependendo também das perspectivas, porque concordamos em discordar às vezes, da inteligência artificial e das tecnologias digitais nas nossas escolas hoje. Salomé, comece por si. Eu acho que já falei um bocadinho também sobre isso, da questão da inteligência artificial. Eu acho que aqui o papel do professor deve ser central na educação, na forma como se usa e em todas as vertentes, ou seja, na componente de criticidade, de alerta, a forma como deve ser usada esta nova ferramenta e, inclusivamente, também a parte da segurança dos dados e de perceber que não é um amigo que está ali, não é? Portanto, que é uma ferramenta que depois consome os nossos dados e que tipologia de dados é que se devem colocar, o que é que não se deve colocar, e daí também eu defender o uso de plataformas, portanto, fechadas, ou seja, fechadas dirigidas às escolas, em que a informação fica naquele ecossistema e fica no ecossistema que nós sabemos qual é. No fundo é essa a minha perspectiva. Obrigada, Salomé. Luís? Não, claro, em termos da segurança digital, eu posso falar um pouco da experiência do IAV. Nós tivemos aqui também uma grande transição digital nas provas de avaliação externa, nem sempre acompanhada pela mudança estrutural das escolas. Foi um desafio enorme para as escolas acompanharem a mudança da avaliação e, portanto, a segurança aí é fundamental. Relativamente à IA, há muitas coisas que nós podemos fazer com a inteligência artificial, não só no âmbito também da avaliação, só para dar um exemplo, o processo de classificação vou utilizar termos técnicos, mas acho que toda a gente... de itens de construção, que são itens que os alunos têm que construir a sua resposta, contrapõe-se com itens de seleção em que eles selecionam a resposta. A classificação de itens de construção nos exames nacionais e nas provas do 9º ano e nas provas moda consomem muito tempo aos nossos colegas, professores, e não só, e são pouco consistentes. Isso depois dava-nos para uma hora falar sobre isso. São pouco consistentes a aplicação de critérios. A inteligência artificial pode nos dar uma ajuda também nessa área, sempre com supervisão humana, mas depois há outra utilização. Não podemos ter medo das tecnologias. Não podemos. Não adora, não. Não podemos ter medo das tecnologias. Temos de as saber integrar com muito cuidado, integrá-las. Eu compreendo a sua preocupação. Atenção, a nossa discussão não era essa, obviamente. Compreendo totalmente a preocupação. E a IA é outra grande preocupação para os professores. Porquê? Porque têm que mudar a forma de trabalhar. O que é que pedem aos alunos, em termos não só de avaliação, mas em termos de tarefas pedagógicas. Porque a IA pode... No outro dia o ministro falou termos um tutor de IA. Claro, isso é logo grandes polémicas, mas eu vou-vos dar um exemplo da minha casa. Tenho a minha filha mais nova ainda está na faculdade, está no 3º ano de Matemática, na Faculdade de Ciências. E há malucos para tudo, como e ela contou-me...
eu vejo-a estudar, está lá em casa, horas e horas a estudar para a faculdade, e ela vai sempre, quando está com qualquer dúvida, ChatGPT, DeepSeek, a outra, o Copilot, todas. Ela está em todas. Vai lá, e como estas plataformas de IA não são assim ainda, por enquanto, extremamente boas em matemática, aquilo há sempre controvérsias. Alucina um bocadinho, não é? Exatamente. Isto obriga a... Depois ela questiona a IA, desculpa, a linha tal, o integral duplo de não sei do quê, acho que não está bem a calcular. E aquilo aprende, vai e apresenta. Ela diz que é como estudar com um colega, ainda por cima, é um colega com bom feitio. Vejam, ela sente-se acompanhada, porque também trabalha com colegas, obviamente, e faz trabalhos de projeto, obviamente, tudo isso. Mas quando está no seu trabalho autónomo, ela diz que parece que está acompanhada, parece que está a falar com alguém. O que é interessante, claro, e ela está na faculdade, não é? Isto também temos que perceber que na sala de aula do primeiro ciclo, do segundo, tem que ser muito acompanhado pelo professor. O professor aqui tem que ter um papel, mas lá está. Tem que haver uma intencionalidade pedagógica quando se utiliza qualquer tecnologia. Óbvio. E adaptado ao contexto certo, Adaptado não é? ao contexto, claro. Obrigada, Luís. Pedro, risco e oportunidade? Sim, muito rapidamente, sobre a questão da adaptação ao contexto, eu julgo que esta pequena controvérsia que gerou agora aqui também tem que ver com uma preocupação que eu acho que era o que estava na base da sua preocupação e que é uma preocupação de ser, que é, há uma diferença substancial entre a exposição das crianças em idade pré-escolar e do primeiro ciclo, por exemplo, às tecnologias digitais e as outras crianças e jovens no resto da escolaridade básica. Não é a mesma coisa, não é? As aprendizagens que estão em causa não são as mesmas e, portanto, tudo isso tem que ser pesado, tudo isso tem que ser ponderados, os riscos e as oportunidades. Portanto, e há aí uma preocupação que é bastante justificável e que isso deve ser discutido e deve ser debatido. Relativamente por exemplo, à questão mas de uma forma geral, relativamente à questão das tecnologias, eu acho que o ponto é este. Eu acho que já está bastante claro aqui e julgo que todos estamos de acordo nesta sala sobre isto. A transformação digital das nossas vidas individuais e coletivas e de todas as organizações, de qualquer tipo, feitio e espécie, onde nós nos reunimos e fazemos coisas, está cá. Veio para ficar, não vai abrandar. A inteligência artificial está aí. Vai ter um desenvolvimento brutal nos próximos anos e vai transformar, eu não sei se até não deveria dizer, revolucionar a nossa economia, as nossas sociedades, os nossos padrões de valor cultural até. E a forma como nós nos organizamos e vivemos juntos em sociedade e nas organizações em que colaboramos. O maior erro, o maior absurdo que se podia fazer era fingir que isto não está cá, que isto não está a acontecer e que isto não é definidor do nosso presente e do nosso futuro coletivo, de onde se coloca a questão. A escola, enquanto projeto político nacional, de formação das gerações mais jovens, para virem ocupar os seus papéis na sociedade e nela participarem plenamente e serem seres autónomos, realizados, e bem-sucedidos e felizes, tanto quanto possível, não é? Este projeto pode sobreviver aliado disto? Não, nunca, em tempo algum. É só um crime se isso acontecer. De onde decorre, não é? Evidentemente que tem que haver uma clarificação daquilo que são as políticas nacionais para a modernização tecnológica, para o digital nas escolas, para a inteligência artificial e tudo isso nas escolas. Tudo isso tem que estar dentro das escolas, obviamente, não é? Dessa política nacional têm que emanar declinações regionais, sejam as futuras regiões, sejam os atuais municípios, mas os poderes locais não se podem imiscuir disso e têm que ser pela própria Governo da República integrados nisso e serem parte da solução. E depois, por fim, as organizações escolares, onde tudo acontece, que devem liderar os processos, ter muito mais autonomia do que têm e muito mais capacidade do que têm que abraçar isto, definir as suas políticas organizacionais
internas para os professores, para as famílias, para os alunos, para isto, para aquilo, para o outro, e avançar. Portanto, porque estarmos nisto, não é? Ou meter a cabeça na área e fingir que isto não está a acontecer, seria absolutamente trágico. Pesar os riscos, pesar as potencialidades, mas avançar. Obrigada. E a melhor maneira de avançar é com envolvimento, participação e colaboração. Daqueles a quem se serve, não é? E daqueles com quem se trabalha. Portanto, não precisa ser o líder da organização a dizer como é que é top-down e toda a gente, com envolvimento, com participação, com colaboração. E com políticas nacionais que têm declinações locais a regular o processo. E com exigência de feedback e de resultados. Bem, não há outra maneira de fazer a coisa, do meu ponto de vista. Muito obrigada, Pedro. Nuno, vejo-te aí a esfregar as mãos. Estás nervoso? Não. As notas finais? Notas, rapidamente. O desafio e as oportunidades são o mesmo. A utilização das tecnologias é em si própria esse desafio e essa oportunidade. Portanto, e nós podemos ter aqui já, os meus companheiros aqui de painel já referiram isso, isto nós podemos encarar isto como esse desafio e abraçá-lo, ou podemos negá-lo e tentar afastá-lo o mais possível. Se fizermos isso, as escolas vão ficar aqui com uma responsabilidade grande de não ter preparado esta geração. Há pouco estávamos aqui a ter aquela conversa. Aquilo que eu estava a dizer, por exemplo, eu não aplico isso ao primeiro ciclo. Nós nunca tivemos telemóveis no primeiro ciclo, por exemplo. Porque no primeiro ciclo há que desenvolver outras competências. Agora, quem tem que decidir isso é a escola. A escola é que tem que decidir que competências é que se desenvolvem no primeiro ciclo e outras que se desenvolvem a seguir. O que nós não podemos ter, não sei se têm a noção, há tempos saiu um estudo, a média de acesso pela primeira vez à pornografia no telemóvel está nos 12 anos. Nós não podemos manter os telemóveis fora da escola, que é mais um sítio onde não há controle. Tem que haver uma educação para a utilização da tecnologia dentro da escola. Houve uma altura em que nós tivemos que fazer um investimento grande nas escolas. Difícil arranjar uma Playboy. Tivemos que fazer um investimento grande dentro das escolas, por exemplo, não há muito tempo, felizmente já foi quando eu iniciei a carreira, sobre a questão, por exemplo, da gravidez na adolescência. E as escolas tiveram um papel importante na formação e até na questão familiar. Nós agora temos outros desafios e se mantivermos essas questões fundamentais fora da escola, elas vão ser apreendidas de uma forma que nós não queremos que isso aconteça. Está bem? Grande parte dos problemas que temos hoje em dia foi porque a escola não conseguiu, tal como eu já disse há pouco, preparar as pessoas para isso. Não é verdade que as pessoas de 70 ou 80 anos trabalhem bem com o telemóvel. Não trabalham, não sabem utilizar, não conseguem, é muito difícil. E nós, neste momento, temos um grande problema de validação de informação. Continuamos a clicar no link do senhor que morreu na Etiópia e tem uma herança para entregar. E continuamos é da Nigéria, não é? Pronto. Nigéria. E continuamos a entregar informação fidedigna aos nossos alunos, como se fosse connosco, em que nós tínhamos, numa biblioteca, toda a informação era fidedigna. E eles têm, a maioria da informação não é fidedigna, e a escola tem um papel importante para os preparar e capacitar para isto. Está bem? Literacia digital, claro, mas chega um aluno do terceiro ciclo, do 9º ano, e tem que lhe dar um guião com perguntas, e ele tem que ir à internet e tem que lhe perguntar: mas isso é verdade? Onde é que validaste essa informação? Em quantos sítios? Onde é que foste? Num telemóvel. E esse telemóvel tem que estar dentro da sala de aula, sob a supervisão e controle do professor, e ele próprio tem que perceber quais são as capacidades do seu equipamento de utilizar bem. E até estava uma ideia relativamente àquilo que disse. Pronto, é mais ou menos isto. Da interação das disciplinas, que eu gostei muito de ouvir. Nós vamos ter que terminar. O Presidente já está. Eu peço desculpa, sei que agora o desafio é transformar aqui todas estas ideias em ação. O debate poderá continuar. Tenho a certeza que todos os nossos oradores têm perfil de LinkedIn e certamente quem está aqui no público também tem formas de continuar a conversa, se assim o entender, ou se tiverem tempo para ficar mais uns minutos e terminar o pequeno almoço. De facto, fazer aqui um resumo, que é a nossa educação portuguesa efetivamente tem
condições, conhecimento e vontade, falta apenas garantir a tal continuidade, ambição e o alinhamento, que é muito importante. E é o que aqui todos mostramos hoje. Ou seja, sabemos a música, temos é que escrever a letra e em conjunto, não é? Muito obrigada. Um aplauso também para o nosso público, porque penso que é a primeira vez que passamos aqui o tempo em 29 minutos e a maior parte da nossa plateia continua connosco. Portanto, um aplauso para vocês, que também merecem. E mais uma vez agradecer aqui ao nosso painel, Salomé, Luís, Pedro e Nuno, muito obrigada e continuação de bom dia e de bom trabalho e obrigada a vocês. Podem continuar no networking se assim desejarem. Ficamos por aqui na conversa. Obrigada.